Qual a diferença da ayahuasca e do daime? Então, Se é que existe a diferença. na essência, é, é a dança entre as mesmas plantas, porque é uma bebida que provém de duas plantas. Uma planta que se chama Banisteriopsis capi, que é o cipó, que é essa serpente, que é a própria ayahuasca. E outra planta é Psychotria viridis, que é a chacruna, né? A, o cipó, ele contém mais de 200 diferentes moléculas. A gente conhece, acho que só umas 20 que foram estudadas nesse momento. E uma delas é um inibidor de enzima que se chama monoaminooxidase. Essa enzima existe no nosso corpo e ele não permite, ele é como um firewall, né? Ele é ele bloqueia a entrada de várias substâncias, mas quando você ingere ayahuasca, só da parte do cipó, ele fica inibido e seu corpo abre para receber outras substâncias. Aí a chacruna, que é a folha, né? Ela contém uma molécula principal que ela contém é dimetiltriptamina, DMT, que é uma molécula que já existe em todas as plantas, em todos os animais e mesmo em nós, nos seres humanos, na nossa glândula pineal, naturalmente. E cientificamente não sabemos por que ela existe, mas é uma molécula assim misteriosa que chamamos de molécula divina, através da qual se diz que podemos conectar com o Deus. Então, quando a gente toma ayahuasca, entre uma bebida feita dessas duas plantas, que é o mais incrível, assim, entre 150 mil diferentes espécies de plantas, em tantos diferentes territórios, os indígenas, nossos anciãos, receberam a informação de juntar elas duas. E através disso a gente consegue entrar num estado de contemplação, meditação, assim, profundo, no qual se desdobra o tempo e espaço. E durante o trabalho de uma noite ou de um fim de semana, conseguimos recolher todas as traumas da nossa infância, memórias que deixamos esquecidas ou debaixo do tapete, e podemos começar o trabalho de integrá-las. E quando falo da integração, falo de aceitá-las, de perdoá-las e logo de compostá-las. Porque muitas vezes quando falamos dessa coisa de let go, né, de soltar, Uhum. a gente confunde um pouquinho com o conceito de rejeitar. Não, já deixa isso para lá. Sim. Soltar exige abraçar, exige integrar, exige aceitar como parte da nossa história. Porque nossa vida é considerada e a gente, quando estamos fazendo isso que estamos fazendo aqui agora, a gente fala que estamos tecendo, né? Estamos tecendo a palavra. E quando estamos tecendo essa palavra, tem vários fios, né? Pode ir para várias direções, né? Então, eu vou tentar não me aprofundar muito, mas às vezes é importante mencionar certos aspectos. Então, quando, quando estamos integrando a nossa realidade, a gente pode perceber isso numa metáfora de um jardim, né? E num jardim tem plantas sementes que a gente planta, tem plantas que de repente estão afetando o crescimento das outras, mas a gente considera que tudo é parte, assim como na nossa história da vida. Então, quando a gente integra, quando a gente aceita e toma responsabilidade dos todos os momentos escuros e todos os momentos difíceis da nossa vida, a gente usa toda essa, desculpe, espero que não seja mal usar a palavra merdinhas, né? Como um bom fertilizante, Sim. como um bom compost, né? Compostando tudo isso e através disso poder dar oportunidade para plantar e crescer a nossa nova melhor versão. Animal. Agora, voltando, a gente vai falar ainda de consagração, mas voltando nessa questão de você falou, a soma de duas substâncias, né, de duas plantas. Uhum, E eu já ouvi falar que são de regiões bem distantes, né? uhum. Essas duas matérias-primas.
Eu queria entender historicamente, como que foi aí a primeira vez que fizeram, onde foi, por quê? Eu imagino que tenha sido os indígenas, né, que fizeram a primeira vez. Bom, então, na verdade, não são de regiões distantes, mas são de uma região com uma biodiversidade brutal e gigantesca, que é a Amazônia, né? Sim. E é muito complicado, né? Assim, na lógica humana, pensar como entre 150 mil plantas se encontraram duas que se juntam, porque só essas duas funcionam. Eu fico me perguntando, por que essas duas, né? Mas então, tem várias histórias, né? Várias histórias de diferentes povos originários, mas, assim, para falar por cima, a maioria delas conta de uma visão, né? De uma visão espiritual, poderia ser um sonho, né? Que é igual como essa visão, esse momento de iluminação que viveu, por exemplo, o Buda também. Quando chega uma informação, uma instrução do espírito, do Deus, da natureza, que diz, vai até lá, busca essas ferramentas, porque é nesse momento nesse momento da história, elas são necessárias para cuidar a humanidade, para cuidar nosso bem-estar, para curar as pessoas, para curar os nossos povos, né? Então tem várias histórias muito lindas, mas todas remetem a um momento na história quando chega a doença, quando no momento depois da origem da humanidade, a humanidade era imortal, ninguém morria, mas no momento dentro do avançar da energia surgiram as doenças. Então essas plantas foram trazidas como uma oportunidade para a gente poder avançar, poder se curar. Legal. Quer mandar uma pergunta aí? Na realidade, eu queria complementar o que o Michał falou sobre o DMT e a morte e o renascimento, né? Que quando eu tive o meu primeiro contato com a ayahuasca, foi quando eu realizei e descobri que a morte não existe. Esse foi o meu grande aprendizado, né? Como é isso? A morte não existe. A morte não existe, é só a morte do corpo físico, né? Então é uma transmutação de plano. Então é uma mudança de consciência, uma mudança de dimensão. A sua consciência sai desse seu corpo, Sim. né? Mas ela permanece. Você permanece. Né? Essa eternidade que a gente tanto fala foi um ensinamento e uma mensagem que eu recebi na minha primeira consagração de ayahuasca. E aí o medo vai embora, que muitas pessoas chegam para tomar medicina com medo. Eu tenho medo. Mas medo do quê? O que é o medo? Sim. Né? O medo não existe. Eu sou um que às vezes me pergunta assim, pô, será que eu já estou preparado ou não? Será que já é o momento? Porque você escuta muitas histórias, né? A gente até vai falar dessa questão das verdades e mitos aí que tem. Mas aí você escuta histórias, pô, tem fulano que foi e não voltou mais. Aí você fala, pô, cara, será que é o momento? Será que vai vir coisa ruim? Será que eu vou vomitar? Tem um monte de coisa, né, que você fica pensando. E vários tabus, né? Porque será que eu vou vomitar? E se vomitar? Tudo bem. Até vomitar é o menor dos problemas, né? Exatamente. O quanto isso vai agregar, o quanto vai fazer você se desenvolver, o quanto vai abrir a sua consciência e vai despertar para essa sua transformação, para aquilo que você busca. Então, mas o que é a transformação? A transformação é como a gente pode chamar de um upgrade. Muitas pessoas falam também um trampolim. Né? Qual que foi a sua Pode ser um trampolim. A minha transformação foi completa, principalmente nas relações, né? Relações com o quê? Minha relação comigo mesma, minha relação com o meu corpo, minha relação com as outras pessoas, minha relação com o coletivo. Quem sou eu dentro do coletivo? Sim. Qual é o meu papel? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Né? Você tinha um olhar muito para si mesmo? Muitas perguntas, né? Muitas perguntas sem respostas que a humanidade hoje tem e que é o que causa tanta ansiedade, depressão. O que eu estou fazendo aqui, né? Qual é a minha missão? E as pessoas se sentem perdidas. Então, as medicinas, elas não vão trazer a solução e todas as respostas, mas elas são ferramentas de alcance, de autoconhecimento e do seu subconsciente, do que você realmente é na sua essência. E a essência, eu digo, quem é você quando você nasce? Né? E o quanto as interferências do mundo externo fazem você se tornar uma outra pessoa. Né? Então, é a coragem de ser quem você é,
com todos os seus defeitos, qualidades e um diamante que vai ser lapidado ao longo da vida. E você se permitir, né, a lapidar, a se transformar, a ser um ser humano melhor e fazer com que o mundo seja melhor, que acho que é o que a gente está buscando. Todos, né? Sim. Sempre dando um passo à frente. É isso aí. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Você vai saber tudo sobre medicinas da floresta, sobre ayahuasca, sobre várias outras medicinas. Pegue o link aqui na descrição, se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço.